TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio da Manhã na TV, segunda edição. Hoje é sábado, 9 de abril, e você confere agora um resumo do que foi notícia ao longo desta semana em Petrópolis, Nova Friburgo, Partido Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul. E você vai ver nesta edição: Petrópolis registra primeiro óbito por leptospirose. Após 2 dias de greve em Petrópolis, rodoviários aceitam proposta do Cetranspetro. Câmara dos Vereadores cria comissão para analisar contrato municipal com a empresa Águas do Imperador. Petrópolis prorroga prazos para o pagamento do IPTU. Após greve dos rodoviários, população volta a enfrentar problemas no transporte público. Feriado de Páscoa deve injetar R$ 459 milhões na economia fluminense. Agora, no Correio da Manhã na TV, segunda edição. A cidade de Petrópolis registrou o primeiro óbito causado por leptospirose. Após as chuvas que atingiram a cidade, 19 casos já foram confirmados. Desde a última semana, a equipe do Correio da Manhã tem acompanhado os casos de leptospirose em Petrópolis. Foram 19 casos confirmados e 112 suspeitos. A maior parte dos casos são consequência das chuvas de fevereiro e março. Por conta do aumento de casos do primeiro óbito registrado por conta da doença, a Secretaria de Saúde tem reforçado os alertas e orientações à população. Caso tenha entrado em contato com a urina de animais como roedores e com a água contaminada das enchentes, procure um posto de saúde. A leptospirose pode permanecer no ambiente até 6 meses após as enchentes. Outras doenças, como tétano e hepatite A, também podem aparecer. Já em relação aos sintomas, eles podem surgir até 30 dias após a contaminação. Dentre os sintomas que podem aparecer estão febre alta, enjoo, dor muscular, principalmente na área da panturrilha, que, caso não tratado, podem acarretar em hemorragia, sangramento pulmonar e insuficiência renal. O diagnóstico é feito por exame de sangue e pode ser tratado por meio de antibióticos e vacinas. Após 2 dias de greve, os rodoviários entraram em acordo com o sindicato patronal e deram fim ao movimento na tarde da última quinta-feira. Apesar disso, o serviço só voltou ao normal na sexta-feira. Na tarde desta quinta-feira, após a realização de reuniões, assembleias e 2 dias de greve, os rodoviários de Petrópolis votaram e aceitaram a contraproposta do Sindicato das Empresas de Transporte de Petrópolis, o Cetranspetro, dando fim à paralisação. O encontro foi realizado novamente na sede do sindicato após integrantes da categoria se desentenderem momentos antes, na rodoviária do centro, onde inicialmente seria promovida a Assembleia Extraordinária. Eles estão mudando o local de votação daqui para o sindicato e nós fomos coagidos, não podemos ir lá. Somos da cidade das Hortênsias. Nós viemos votar, como todos os rodoviários, e fomos coagidos a não votar. Depois de ficarem mais de 2 horas reunidos e chegarem a uma conclusão, os rodoviários começaram a se organizar para retornar às atividades normalmente a partir das primeiras horas desta sexta-feira, dia 8 de abril. O sindicato reivindicava aumento salarial de 17%, mas no acordo foram conquistados 9,5%. A cesta básica teve um reajuste de 10%, com valor estabelecido de R$ 459,80, valor abaixo dos R$ 700 que tinham sido sugeridos pelo sindicato da categoria. O fim do intervalo fracionado foi uma proposta que se manteve, mas a medida só vai ser adotada a partir do dia 1º de maio. O patronal ofereceu também a supressão dos pisos diferenciados e da função do motorista júnior. A classe patronal assume o compromisso de não aplicar punição, advertência, suspensão ou justa causa aos empregados que tenham participado da paralisação de forma ordeira ou passiva. Depois de cerca de 39 horas sem transporte público, a população demonstrou alívio com o fim da greve.
Durante o período, chegar no trabalho e cumprir os compromissos que já estavam agendados se tornaram tarefas difíceis e caras. Isso porque muitas pessoas tiveram que recorrer a taxistas e motoristas de aplicativo. Me prejudicou muito, porque eu já vim com a passagem certa para mim ir lá para a Areal, que eu estou indo lá a trabalho. E estou aqui esperando, nem sei o que eu vou fazer, estou ligando para lá para poder avisar também. A gente está esperando um Uber aí, a minha irmã já ligou para um conhecido, né? Que tá difícil, né, para chegar em casa. Para nós é ruim a greve, né? Para o usuário é ruim. Eu moro na Caixotinha, vim a pé ontem e hoje. Após 2 dias de greve no transporte público, os petropolitanos retomaram as atividades na sexta-feira, mas voltaram a reclamar das condições precárias dos ônibus. Filas, ônibus nas plataformas. O terminal rodoviário de Petrópolis voltou a ser frequentado por passageiros após a paralisação, que durou 2 dias. Após 2 dias de greve, os rodoviários retornaram às atividades nesta sexta-feira. Mas, de acordo com os passageiros, os problemas continuam os mesmos. Ônibus quebrados e atrasos são algumas das dificuldades enfrentadas por quem depende do transporte público. Todo dia quebra, toda hora. Dá uma viagem, quebra. Da outra viagem, quebra o João de Deus. João de Deus e o Max. Todos dois, só vive quebrando. Uma moradora da localidade do Atílio Marotti reclama da redução dos horários dos ônibus nos finais de semana. Dia de semana é 2, sábado e domingo é um só. Aí já viu, né? Como é que fica? Isso é culpa da empresa, não é culpa do cobrador, não é culpa do motorista. É culpa da empresa. Acho que a empresa podia rever isso aí para estar ajudando a população, né? A gente também merece, né? Já paga a passagem o olho da cara. Os ônibus tudo com o nosso pedaço. Quando chega aqui, quando não quebra no meio do caminho, que tem que saltar e pegar eles têm que botar você em outro ônibus, porque aquele que você entrou acabou de quebrar. Ao serem questionados sobre os atrasos, os passageiros relataram a demora no trajeto do centro ao bairro e do bairro para o centro da cidade. Ele foi embora 15 para 1, mas só vai chegar 2 horas. Para acertar o horário dele, porque ele faz 3 bairros. 3 bairros. Os ônibus. Então você fica aqui esperando, né? Toda a vida, até ele aparecer, né? Com uma certa demora. Ontem o dia todo parado e hoje com uma certa demora, pelo menos até agora. Mas daqui a pouco deve começar a melhorar, acredito eu. Algumas ruas continuam interditadas em Petrópolis para a revitalização após os estragos causados pelas chuvas de fevereiro e março, o que amplia os problemas com congestionamento em alguns pontos da cidade, que acontecem com frequência, mesmo com a presença dos agentes de trânsito. A Câmara dos Vereadores de Petrópolis criou uma comissão para analisar o contrato municipal com a empresa Águas do Imperador. A comissão já definiu o plano de trabalho e alguns requerimentos de informações que vão ser inicialmente enviados à empresa. O grupo é presidido pela vereadora Gilda Beatriz e tem como integrantes os vereadores Fred Procópio como relator, Júnior Paixão e Mauro Peralta como membros. A comissão especial já havia realizado um primeiro encontro em fevereiro, quando foi feita a instalação e definida sua composição. Em seguida, em virtude da tragédia das chuvas que assolaram o município, todas as ações da Câmara foram direcionadas para as ações de reestruturação da cidade e apoio às vítimas e desabrigados. Os vereadores estão recebendo reclamações sobre os problemas relacionados aos serviços mal acabados nas vias da cidade, o valor da taxa de religação de água e a extensão do abastecimento para outras localidades. É muito importante que a gente realmente analise esse contrato e os aditivos. Você aí com certeza tem uma reclamação da Águas do Imperador, como todos nós. E com essa comissão, ao qual eu presido, nós vamos fiscalizar, analisar os contratos. Nós tivemos também uma preocupação desde a tragédia, fui procurado por muitas pessoas em relação ao Rio Quitandinha, porque ali o Aston Luiz Coronel Veiga foi feito a estação de tratamento de esgoto. E foi colocada aquelas tubulações, não permitindo mais a dragagem do rio, como era feita anteriormente, com o maquinário dentro do rio. Será que isso não prejudicou para que a gente tivesse um transbordamento maior do rio Quitandinha? Então isso é muito sério e isso é muito preocupante. E nós vamos ver, através da análise desse contrato e desses aditivos, se isso é permitido. De acordo com a comissão, o primeiro passo vai ser solicitar a cópia integral do contrato de concessão do serviço. Vai ser analisada a legalidade dos termos e possíveis mudanças que possam beneficiar o consumidor. Já solicitamos
vasta documentação. Agora vamos aguardar, né, o retorno desses documentos para dar continuidade ao trabalho da comissão especial. O vereador Mauro Peralta sugeriu ainda que a comissão convide profissionais técnicos, como especialistas em saneamento, que já exerceram suas atividades no setor público ou privado, que possam subsidiar a comissão com avaliações após a conclusão dos trabalhos. Com a chegada da Páscoa, o movimento nas lojas que comercializam chocolate aumentou. No entanto, os consumidores têm considerado os preços altos e a alternativa está sendo trocar os ovos de Páscoa por caixas de bombons e barras de chocolate para a data não passar em branco. Caixa de bombom, barras de chocolate e ovos de Páscoa. Enfim, a semana mais saborosa do ano para alguns brasileiros se aproxima e o que não falta é opção. Em 2022, a Páscoa será comemorada no dia 17 de abril e muitos já estão à procura do doce feito de cacau. No entanto, os preços não estão agradando tanto como o chocolate. Umas barrinhas de chocolate, não mais que isso. Com certeza. E aí, como que está em relação aos preços, cara? Então, eu vou pesquisar agora. Para filhos, né? Não tem jeito, tem que dar para filhos. Só que não ovo. Vai ser barra de chocolate que a grana não dá para comprar ovo, não. Tá muito caro. Tá muito caro. De acordo com uma pesquisa realizada pela Fecomércio RJ, 69,1% dos consumidores devem ir às compras durante o feriado de Páscoa em shopping e lojas. 9,7% deles vão comprar virtualmente e 21,7% devem comprar em ambas as categorias. Durante a Páscoa, estes produtos têm grande impacto econômico nas cidades. Em 2022, o ticket médio dos consumidores será de R$ 120, o que representa uma injeção na economia de R$ 459 milhões durante o feriado. A arrecadação é superior ao ano de 2021, quando a expectativa foi de R$ 435 milhões. Dentre os produtos, a tendência de compra dos consumidores são os ovos de Páscoa com 56,3%, seguido dos bombons e barras de chocolate. Ovo, para criança, ovo, né? Só para 6 netos, tá bom? Só para 6 netos? A Prefeitura de Petrópolis prorrogou os prazos para o pagamento das parcelas de fevereiro e março do Imposto Predial Territorial Urbano. A parcela de fevereiro foi prorrogada de 21 de fevereiro para 10 de junho. Já a parcela de março foi prorrogada de 21 de março para 10 de julho. As multas de quem não tinha pago estas parcelas foram canceladas. De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, a prorrogação ocorreu porque os prazos dessas parcelas de fevereiro e março coincidiram com os momentos seguintes aos desastres das chuvas registrados nos mesmos meses. Para pagar essas parcelas, pelos novos prazos, o contribuinte deve emitir a segunda via do carnê, já que o carnê enviado pelos Correios entre dezembro e janeiro está com os prazos antigos. Para isso, o morador tem duas opções: emitir a segunda via do carnê pela internet no site da Prefeitura www.petropolis.rj.gov.br ou emitir a segunda via na Secretaria de Fazenda, que fica na Avenida Queller, número 260, no centro, nos fundos do terreno da Prefeitura, das 9 horas da manhã às 5 da tarde. A prorrogação desses prazos não vale para as cotas únicas. Vale somente para os parcelamentos do imposto. Além disso, não haverá restituição dos valores que já tiverem sido pagos pelos contribuintes referentes a essas duas parcelas ou a cota única. É importante destacar que as parcelas seguintes estão com os prazos mantidos. Ou seja, as parcelas de abril, maio e assim por diante não sofreram alterações em seus prazos. A parcela de fevereiro foi prorrogada de 21 de fevereiro para 10 de junho. Já a parcela de março foi prorrogada de 21 de março para 10 de julho. As multas de quem não tinha pago essas parcelas foram canceladas. E você vai ver depois do intervalo. Governador Cláudio Castro solicita agilidade na liberação de recursos federais para a recuperação de cidades atingidas pelas chuvas. Sem laudo apresentado pela Defesa Civil, mais uma vez a rua Washington Luiz é reaberta para o tráfego de ônibus e moradores.
A audiência pública da Comissão Externa Temporária do Senado Federal trata sobre o acompanhamento das chuvas pós-tragédia em Petrópolis. Areal completa 30 anos no próximo domingo. O Correio da Manhã na TV, segunda edição, volta em instantes. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já! Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Esta semana, a CPTrans reabriu a Rua Washington Luiz, principal ligação entre o centro e o Quitandinha de Petrópolis. Apesar disso, a via continua sendo motivo de preocupação por parte dos moradores e usuários do transporte público. Carros estacionados às margens do rio, fluxo normal de pessoas e de veículos. Este foi o cenário na manhã desta segunda-feira na Rua Washington Luiz, em Petrópolis, principal via de ligação entre o Quitandinha e o centro da cidade. A via foi interditada novamente pela CPTrans preventivamente no último fim de semana por conta de possíveis chuvas e reaberta nesta segunda-feira. No entanto, o laudo da Defesa Civil, assegurando de que não há riscos aqui na região, ainda não foi divulgado pelo município. Ainda de acordo com a Defesa Civil, não houve novos deslizamentos na região e por isso a área foi liberada. Mas muitos que precisam passar pelo trecho diariamente afirmam que não se sentem tão seguros assim. Está cada vez pior, bem pior. Tem uma coisa ou outra em pé e o resto está aí, ó, solto assim. O trânsito aberto é complicado, né? Porque não tem condição. Apesar da área ter sido liberada apenas para a circulação de ônibus, vans escolares e veículos de moradores da região, o movimento no trecho foi intenso já no início desta semana. Você acha que a via já deveria ter sido liberada ou não? Eu acho que não deveria ser liberada, porque eles não têm 25 quilômetros, não. Eles andam muito mais rápido, né? E é isso, a gente tem que passar, fazer o quê? E rezar para não chover. Também no último fim de semana, o condomínio Quinta da Altiora, na Rua Washington Luiz, foi intimado pela Prefeitura. Apesar disso, o município não informou o que motivou a decisão. Diante disso, a equipe da TVC Correio da Manhã tentou contato com o síndico do edifício, mas não obteve retorno. Foi feito contato ainda com um engenheiro que tem o nome e telefones divulgados em uma placa fixada no portão da entrada do condomínio. No entanto, o profissional informou que não tem ligação com as obras promovidas no local. Uma audiência pública na sede da Câmara de Vereadores de Petrópolis, realizada pela Comissão Externa Temporária do Senado Federal, tratou sobre o acompanhamento das ações de tragédia em Petrópolis. A audiência compartilhou informações entre a Comissão do Senado e as comissões especiais da Câmara Municipal. Presidida pelo senador Romário Faria, a audiência também teve a participação do senador Carlos Portinho e membros do governo municipal, Ministério Público, Defensoria, Câmara de Dirigentes Lojistas e do Conselho Regional de Engenharia. Durante a sessão, foram compartilhados questionamentos e possíveis diagnósticos após a tragédia que atingiu a cidade. Já que a gente vem acompanhando essa tragédia já desde o primeiro dia, a gente sabe da tristeza que se abateu aqui em Petrópolis, não só em Petrópolis, no estado, também no próprio país. A tragédia, muitos mortos, muitos familiares perderam dentes queridos. E o objetivo dessa comissão é fazer com que a gente possa entender e dar alguns tipos de soluções para que outras tragédias dessa não aconteçam, não só aqui em Petrópolis, como também no resto do estado.
A audiência tem o objetivo de acompanhar a situação da cidade após as fortes chuvas. Foram tratados 4 principais temas: a prevenção e contenção de encostas, a necessidade evidente de moradia aos desabrigados, a saúde mental da população pós-tragédia e o acompanhamento da utilização de recursos federais e estaduais que foram enviados a Petrópolis. O governo do estado diz que está pronto para construir 1000 casas. O governo federal diz, o Ministério, com o ministro Rogério Marinho, então ele no início, o senador Romário, ele diz que tem já 300 casas para soltar para Petrópolis, o que falta é terreno. Então essa comissão está se debruçando sobre a questão dos terrenos, isso também vai estar refletido no relatório. Durante a audiência, a sociedade civil foi representada por um grupo de pessoas diretamente atingidas pelas fortes chuvas. A promotora do Ministério Público Estadual, Zilda Januzzi, e o vereador Yuri Moura, presidente da Comissão de Direitos Humanos, foram aplaudidos de pé após suas falas em defesa de medidas urgentes para a população. Então, acho importantíssimo que exista na cidade abrigos temporários, né, para se pensar nisso. E precisamos pensar numa política de bem-estar animal que a cidade não tem. Não é verdade? Então, nesse momento, os animais foram resgatados pela clínica PET, pelo GRADE, que fizeram trabalhos voluntários, mas eles têm a obrigação disso? É para ontem a apresentação de um cronograma de obras. Ninguém na rua, ninguém de nós aqui, vereadores, está entendendo o que está acontecendo do ponto de vista de intervenções. Eu abri a internet hoje de manhã e vi lá uma crítica ao governo municipal quanto à obra da Washington Luiz. Mas ele não é do Estado. Aí, ao mesmo tempo, eu olho lá para o Caxambu, perto da minha casa, foi ventilado que é o Estado que vai fazer lá. Mas foi o município que se apresentou, o prefeito foi lá. É fundamental que a gente consiga aí, junto do vereador Fred Procópio, que preside a comissão também de obras, a comissão especial, que o governo do estado e o governo municipal, junto do governo federal, se entendam e falem qual é o roteiro, e falem quando começa tal obra, quando vai ficar para depois a outra. Porque o grande erro da tragédia tem sido a falta de comunicação social. Tem gente trabalhando na Câmara. Para o município, o senador Carlos Portinho levantou questões sobre as casas que são interditadas em Petrópolis há anos e jamais foram demolidas. Essas residências acabam sendo ocupadas novamente pelas famílias que já viviam lá ou por novos proprietários que compram essas casas sem saberem que estão em áreas de risco. A família sai porque está interditado, depois aquela casa é ocupada ou a família volta. Quem é que está mapeando a demolição dessas casas? Isso é fundamental. Casas essas que foram interditadas, toda a rua, por inteira, a rua ligando a Lagoinha até o final do Alto Remate, foi toda interditada. Muitas pessoas até hoje não receberam, e algumas delas foram indenizadas. E algumas delas que foram indenizadas, vereador Yuri, elas conseguiram receber um dinheiro do Estado. Algumas no final agora conseguiram os apartamentos no Vicente Rivete. E as casas não foram demolidas. E agora, vou dizer aqui para os senhores um crime grave. Essas casas estão sendo vendidas, inclusive vereadores e senadores da República, e o Ministério Público Estadual, a qual eu confio muito, representado aqui pela doutora Zilda. Está aqui, ó, na internet, vendendo as casas. Isso aqui é um motivo de muita tristeza para as pessoas que saíram dali e para as pessoas que estão ali nesse momento, que compraram uma casa de boa fé e vai ter que agora sair, porque isso é crime. Também foi citada como primordial importância a reconstrução da imagem de Petrópolis para que novos empresários se interessem em trazer os seus negócios, retomando a economia municipal. Diversas medidas, como a isenção do IPTU, da taxa de lixo e a redução do ICMS a 2%, são promessas que pretendem chamar novos negócios. O setor foi fortemente atingido em diferentes regiões da cidade, principalmente no centro histórico, onde muitos empresários perderam mercadorias e a esperança de um recomeço.
O governador Cláudio Castro solicitou nesta quarta-feira ajuda do presidente Jair Bolsonaro para agilizar a liberação de investimentos federais para a realização de obras de infraestrutura e construção de novas unidades habitacionais em cidades fluminenses atingidas por desastres naturais. O governador Cláudio Castro pediu nesta quarta-feira que sejam feitas algumas mudanças na legislação para facilitar a utilização dos recursos extraordinários anunciados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em fevereiro para as cidades afetadas pelas fortes chuvas deste ano, entre elas Petrópolis. Segundo Castro, os investimentos na cidade vão ser fundamentais para concluir as obras do túnel extravasor do Rio Palatinato, que teve a galeria rompida, interditando parcialmente algumas vias. No local, o Estado está investindo 40 milhões de reais nas obras de reforço estrutural. O governador também solicitou parceria para a realização de um programa habitacional que atenda vítimas das chuvas. Os recursos federais vão ser aplicados ainda na contenção de encostas e no desassoreamento de rios e canais. Lá em Petrópolis, o Rio de Janeiro já está gastando mais de 250 milhões em obras emergenciais. E se não houver uma mexida na legislação federal aqui, por mais que se tenha boa vontade, esse dinheiro acaba não chegando na prática. Então fica o que aconteceu de 2011 para cá, que é manda o dinheiro, mas não consegue gastar, o dinheiro tem que devolver. Então a gente percebeu que algumas duas mudanças legislativas fariam com que a gente conseguisse dar efetividade a essa ajuda, principalmente no canal extravasor, que é uma coisa que ainda pode causar muita destruição ali em Petrópolis. E o Estado assumiu a primeira fase da obra, que tinha que ser emergencial. O Estado assumiu essa fase, mas eu vim pedir ajuda ao presidente para que a gente possa fazer essa mudança e o Estado ter essa ajuda. Nós já estamos com o programa habitacional lá, 10 mil unidades por ano, mas a gente precisa que o governo federal entre, porque o déficit do Rio realmente é muito grande, principalmente em pessoas em locais de situação de risco. Ainda de acordo com o governador, a demanda por obras de prevenção e mitigação se tornou urgente, já que cidades como Petrópolis, Angra dos Reis e parte da Baixada Fluminense foram recentemente muito prejudicadas pelos temporais deste ano. Durante a reunião com o presidente Jair Bolsonaro, o governador também pediu ajuda para mediar, junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, as negociações para a adesão do Rio de Janeiro ao novo regime de recuperação fiscal. Neste domingo, 10 de abril, a cidade de Areal completa 30 anos de emancipação. Para celebrar a data, a Prefeitura organizou um fim de semana recheado de atrações. Os preparativos já estavam a todo vapor na sexta-feira. E hoje, a partir das 8 horas da noite, o público vai poder conferir uma apresentação da ópera O Luar de Areal. O espetáculo também vai ser realizado às 11 horas da noite, no mesmo dia, e sela a parceria do município de Areal com o Instituto Brasileiro de Música e Educação para a formação complementar dos estudantes das escolas públicas por meio da música e das artes. O Luar de Areal tem a participação de mais de 150 artistas. Já no domingo, às 11 horas da manhã, será promovida a solenidade de abertura e a assinatura dos termos de cooperação e ao menos 6 inaugurações também estão previstas, entre elas a de uma praça, da Casa do Trabalhador, Sala do Empreendedor e muito mais. Para as crianças, alguns brinquedos vão estar disponíveis e ao longo de todo o dia, muitos shows também estão previstos. A programação completa você encontra nas redes sociais da Prefeitura de Areal. E você vai ver depois do intervalo. Petrópolis iniciou nesta semana a vacinação contra o sarampo. Teresópolis começa a 24ª campanha nacional de vacinação contra a influenza. O programa Melhor em Casa realiza 545 atendimentos em seu primeiro ano de atividades. Teresópolis recebe prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor. O Correio da Manhã na TV, segunda edição, volta já. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já! Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você.
Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude, lançou a campanha Leão Social Imposto de Renda, na qual pessoas físicas podem doar até 6% dos impostos cobrados pela Receita Federal, destinando-os a entidades sociais. É possível doar 3% para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e 3% ao Fundo Municipal do Idoso. As pessoas jurídicas podem efetuar doações de 1% do imposto de renda devido. O valor doado é abatido do imposto de renda. O prazo final para a entrega da Declaração Pessoa Física 2022 é no dia 29 de abril. Na última quarta-feira, a Prefeitura de Teresópolis deu início à 24ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza. A campanha de imunização contra a influenza segue uma determinação do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro e tem por meta a imunização de no mínimo 90% do público-alvo. Este grupo prioritário vai ser dividido em 2 fases, de acordo com o calendário estipulado pela campanha. A primeira fase começa na quarta-feira, dia 6 de abril, até 30 do mesmo mês. Nesta etapa, vão ser priorizados trabalhadores de saúde e idosos. A imunização destes grupos vai ocorrer conforme calendário de cada semana. A segunda fase vai acontecer do dia 2 de maio até 3 de junho. Neste momento, a campanha se estende para os grupos seguintes: crianças de 6 meses a menores de 5 anos, crianças de 2 meses a 4 anos, gestantes, puérperas até 45 dias após o parto, professores, pessoas com comorbidades, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, forças de segurança, forças de salvamento e forças armadas, pessoas com deficiência, jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade. Nesta semana, os trabalhadores da área da saúde e crianças menores de 5 anos já podem procurar pela vacinação contra o sarampo em Petrópolis. A campanha se estende até o dia 3 de junho. Crianças de 6 meses até 5 anos de idade já podem ser vacinadas contra o sarampo. A campanha teve início esta semana em Petrópolis e tem como objetivo imunizar também os trabalhadores da saúde. Sarampo é uma doença de notificação compulsória, infecto-contagiosa, que a gente tem a vacina prevista no calendário desde a infância. E aí, quando a gente está na fase adulta, no caso dos trabalhadores da saúde, a gente tem preconizado 2 doses da tríplice viral, que previne contra sarampo, cachumba e rubéola. Então, a campanha, nesse momento, para os trabalhadores, ela é voltada numa atualização, não intensificação como para as crianças. A maioria das mortes por sarampo acontecem por complicações associadas à doença, como encefalite, cegueira, diarreia grave, infecções no ouvido e infecções respiratórias graves como a pneumonia. Também é importante dizer, em relação aos trabalhadores da saúde, que a trabalhadora da saúde que estiver gestante, ela não tem recomendação para fazer nesse momento, tá? A vacina da tríplice viral, ela não pode ser feita por mulheres que estejam gestantes, que saibam estar gestantes. E ela deve ser aprazada para após o puerpério, pós o parto. De acordo com especialistas, até mesmo crianças que já possuem as 2 doses da vacina contra o sarampo podem receber a dose de intensificação, que é uma espécie de reforço. No dia, é importante levar a caderneta de vacina e o cartão nacional do SUS ou o CPF. A importância é que ela mantenha o calendário em dia para estar se protegendo de todas as doenças que o Programa Nacional de Imunização oferece a cobertura vacinal. A gente vem aí numa pandemia, de 2 anos, onde a gente teve uma baixa adesão à vacinação da rotina, uma baixa procura nas vacinas do calendário preconizadas, pelo Calendário Nacional de Imunização. Então agora a gente vem num movimento de enfrentamento a essa situação para melhorar a cobertura vacinal das crianças.
O programa Melhor em Casa realizou 545 atendimentos no primeiro ano de atividades em Paraíba do Sul. A iniciativa é caracterizada por um conjunto de ações de promoção à saúde, prevenção e tratamento de doenças e reabilitação prestadas em domicílio. O programa Melhor em Casa de Paraíba do Sul é constituído por 2 médicos, um enfermeiro, 3 técnicos de enfermagem e um fisioterapeuta. A modalidade atende em domicílio moradores do município que necessitam de cuidados paliativos, que estejam acamados com alto grau de dependência e demandam cuidados diários. Para isso, é necessário que eles possuam um cadastro definitivo na Unidade Básica de Saúde, que tenham a presença de um acompanhante identificador. A inserção acontece através do médico da atenção básica ou da instituição em que o paciente estiver hospitalizado. Posteriormente, acontece a avaliação pela equipe do programa Melhor em Casa. No primeiro ano de funcionamento, o programa realizou 545 atendimentos. Teresópolis recebeu na última quarta-feira o prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor. O município recebeu o prêmio de reconhecimento pelo incentivo e estímulo ao empreendedorismo pela segunda vez. Dos 73 projetos inscritos, 50 foram habilitados, selecionando os 30 municípios concorrentes às 8 categorias da 11ª edição do prêmio. Teresópolis concorreu em 2 das 8 categorias, vencendo em compras governamentais com o projeto Compre em Terê, que estimula as compras públicas nas ações de fomento à participação dos pequenos negócios locais nas aquisições e contratações da prefeitura, dando mais oportunidades ao micro e pequeno empreendedor de Teresópolis. Entre os benefícios para o município, a injeção de dinheiro na economia pelo GFED, Gestão Financeira Escolar Descentralizada, pelos cartões alimentação e cartão social, a chamada pública da merenda escolar, os editais da Lei Aldir Blanc, os editais com itens exclusivos ou com prioridade para os pequenos negócios, o pregão eletrônico e a participação de 98,4% dos pequenos negócios nas compras homologadas para NE-EPP de 2020 e 2021. No Comprasnet, portal de compras do governo federal. O Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor reconhece e divulga em âmbito nacional as boas práticas municipais, aptas a serem multiplicadas em outros municípios, dando visibilidade aos gestores que acreditam e investem em programas e ações que buscam o desenvolvimento das cidades que governam, valorizando os pequenos negócios locais. Segunda, a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Partido Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio da Manhã na TV, segunda edição, traz para você. Um bom fim de semana. TVC, a TV do Correio da Manhã.